Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 18 de outubro de 2025, o terceiro sábado do 10º mês do ano de 2025, sábado, dia 18 de outubro. Prosseguir então assim, meu amigo, minha amiga, com a série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens. Já vimos a primeira parte dessa série, que tem como tema quem são as 10 virgens. A segunda parte, quem são as virgens loucas e as virgens prudentes do reino dos céus. A terceira parte, que tem como tema por que as virgens loucas viviam sem azeite de reserva nas suas vasilhas, e o que simboliza o azeite na Bíblia. A quarta parte, que vimos a semana retrasada, que tem como tema por que as virgens loucas viviam com as suas lâmpadas apagadas, o que representa a lâmpada na Bíblia. Hoje vamos então, da parte do Espírito de Deus, conhecer a quinta parte como consequência, de uma pessoa que não tem azeite, que está com a sua lâmpada apagada. Essa quinta parte também que seria um problema que tem se notificado muito na vida daqueles que têm levado a Deus na brincadeira. Eu vou fazer oração e na sequência então o Espírito irá administrar por intermédio de mim, como sempre. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua graça, pelo teu amor sobre a minha vida. É uma honra, é um privilégio, Santo Deus, servir ao Senhor, prestar culto ao Senhor, dedicar o meu tempo, as minhas horas, os meus momentos na tua presença. A tua palavra ela declara dizendo que tem depois, irmãos, intrepidez ao entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do seu véu. A tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons. A tua palavra ela declara dizendo que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai resplandecendo mais e mais até ser dia perfeito. Senhor Jesus, o Senhor declara na tua santa palavra no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo número 12, tem escrito que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás nas trevas. Senhor Jesus, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não existe um outro caminho, não existe uma outra verdade, a não ser unicamente o Senhor, porque o Senhor é o caminho eterno e a verdade eterna. Toma a direção dessa quinta parte, desses momentos que o teu Espírito estará ministrando por intermédio de mim. Desde então que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, e que o Senhor venha a crescer por intermédio de mim. Tudo que eu te peço é ser um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos, e que o teu Espírito possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens, está em 5 textos do cânon sagrado. 2 estão na Antiga Aliança e 3 estão na Nova Aliança. O primeiro texto está no livro poético de Salmos, Salmos capítulo número 3, versículo de número 5, diz o texto sagrado, o salmista: Deito-me e pego logo no sono, porque o Senhor me sustenta. O segundo texto está no livro de Provérbios capítulo número 19, Provérbios capítulo número 19, versículo de número, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Provérbios capítulo número 19, versículo número 15, diz o texto sagrado: a preguiça faz cair em profundo sono, mas a alma enganadora, essa vem a padecer fome. E o
terceiro texto está na primeira epístola de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 13, versículo número 11. Paulo ele declara dizendo o seguinte aqui: e nisto digo-vos, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto quando abraçamos a nossa fé. E o penúltimo texto está no Evangelho de Mateus, capítulo número 25, versículo de número 5, diz o texto sagrado que: e tardando o noivo, foram todas adormecidas de sono, foram todas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sonos e adormeceram. E o quinto texto, que é para essa quinta parte, está no capítulo número 26 de Mateus, versículo número 40, diz o texto sagrado que Cristo, e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: nem uma hora podeste vós vigiar comigo? Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens, a quinta parte ela tem como tema por que as virgens loucas e as virgens prudentes adormeceram com a demorada do noivo, e o que representa o sono na Bíblia. Eu fui pesquisar. A palavra sono, ela significa um período de repouso do corpo e da mente, momento no qual a consciência e a evolução elas estão em um estado parcial, estão em estado de inatividade parcial ou completa. Sobre o sono, nós precisamos saber o que eu fui pesquisar. Existe o sono saudável e existe o sono espiritual. Sobre o sono espiritual, nós podemos dividir, por exemplo, a preguiça espiritual e o sono espiritual, no caso, a morte espiritual. Sobre o sono saudável, no livro de Salmos, capítulo número 3, versículo número 5, tem algo interessante sobre isso. Ele declara dizendo assim, que eu me deito e pego logo no sono e desperto porque o Senhor me sustenta. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que como seres humanos, tendo a vida ativa, o nosso corpo ele precisa de movimento. Por isso que você vê que a gente tem que fazer movimento, que é para manter o nosso corpo, a nossa mente saudável. Eu estou a falar, por exemplo, uma vida ativa, trabalhar, fazer atividade física, estudar, fazer esforço durante o dia. Então, isso tudo é saudável e faz parte do cotidiano, da rotina de todo ser humano que tem uma vida ativa. Só que é bem verdade que se nós não podemos trabalhar o dia todo sem recuperar, porque durante o dia o nosso corpo, assim como a nossa mente, gasta energia. E como é que o nosso corpo e a nossa mente ele irá de recuperar o esforço que a gente gasta durante o dia, seja para trabalhar, seja para estudar, seja para fazer qualquer coisa que venha trazer benefício para a nossa vida no presente e no futuro? É através do sono. Esse sono aqui, que é o saudável, que é o sono que o corpo e a mente estão em um processo de repouso e descanso. Isso é saudável porque é aí que o nosso corpo ele vai se regenerar, que a nossa mente vai se regenerar, que o nosso corpo, em momento que ele está em período de repouso, a nossa volição, a nossa consciência, eles irão de recuperar tudo aquilo que a gente gastou durante o dia. E quando a gente vai despertar, a energia será maior e a gente estará mais bem disposto, que é para o dia seguinte a gente poder então continuar com a nossa vida cotidiana. Até porque um exemplo sobre o reparo, por exemplo, tudo que é aparelho eletrônico, por exemplo, o teu telefone, ele funciona, mas tem aquele momento que a bateria do telefone ela baixa. Então como é que a bateria, o telefone ele vai se restabelecer? É através do
momento de carregamento que a gente vai carregar, aí o telefone vai se restabelecer. Isso não serve só para o telefone, isso serve que é para materiais eletrônicos como viatura, máquina, etc, etc, etc. E Deus ele estabeleceu o sono exatamente que é para o homem recuperar. Esse sono é o sono saudável. Mas o sono que eu quero mencionar, o segundo, que tem se notificado muito, é o sono espiritual. E no sono espiritual nós temos a preguiça espiritual. Sobre o sono espiritual, eu gostaria de destacar com vocês 3 pontos importantes. Que os cristãos eles estão a dormir, né? E que eles precisam de despertar. Primeiro, no que diz respeito à santidade de Deus. Segundo, no que diz respeito à oração. E o terceiro, no que diz respeito ao estudo da palavra de Deus. Sobre a santidade, o apóstolo Paulo na sua epístola universal aos Romanos, no capítulo 13, versículo número 11, ele vai destacar algo interessante. Nisto digo, irmãos, conhecendo o tempo, porque já é hora de despertarmos no sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós abraçamos a fé. O que é o despertar da santidade, missionário? Nós vivemos num tempo, meu amigo, minha amiga, aqui, isso se vê muito que as pessoas elas estão acostumadas em normalizar a vida cristã. O que acontece? As pessoas elas têm a informação pela palavra de Deus que é errado elas se procederem de certas maneiras que as pessoas que não são cristãs, que são pagãs, que são ímpias, procedem. Mas muitos deles persistem porque eles estão a dormir espiritualmente. Para aquelas pessoas que conhecem a Deus ou que já experimentaram experiências com Deus, elas sabem que é errado viver no pecado, elas sabem que é errado praticar as obras da carne mencionadas em Gálatas capítulo 5, versículo de número 17, que Paulo ele fala que as obras da carne são conhecidas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ira, discórdias, dissensões, facções, ciúmes, invejas, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a esta. Quando o cristão ele dorme espiritualmente, então ele vai praticar essas obras da carne, tendo a sua consciência completamente cauterizada. Por isso que uma das coisas que nós precisamos que é para despertar é seguir a paz e a santificação. Você vê que santificação é o padrão de vida que Deus ele estabeleceu para a sua igreja. Por isso que o escritor na Epístola Universal aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele vai declarar o seguinte: que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós não seguir a paz, se nós não seguir a santificação, porque Deus é santo, a gente vai cair nesse perigo de dormir espiritualmente, de praticar as obras da carne e achar que não tem nada, que é normal, que não vai trazer nenhuma consequência para a nossa vida diária. Por isso que Paulo ele fala ele declara dizendo no versículo 11 de Romanos capítulo 13 que nisto digo, irmãos, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. As pessoas estão a dormir com relação à santidade de Deus. Sabe por quê? Porque elas não têm interesse em seguir a paz e a santificação. O cristão ele foi chamado, todo aquele que é cristão, que assume a sua fé em Jesus Cristo, ele foi chamado para 2 coisas: viver em santidade primeiro, segundo, aguardar o retorno do Senhor em santidade e pregar a palavra de Deus. Todo cristão que ama o Senhor, ele tem que ser zeloso no que diz respeito, ele tem que ser diligente no que diz respeito à santidade. Santidade é o padrão de vida que Deus ele estabeleceu para a sua igreja. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Infelizmente muitos estão a dormir. Muitos estão a dormir porque frequentam a igreja, mas persistem em viver no pecado. Tem pessoas que abraçaram a fé, mas que
que são casados e que estão em relacionamentos que não são de Deus para a vida deles. Como tem muitos que roubam, que mentem, que praticam as obras da carne, eles estão a dormir espiritualmente. Então, se essa é a primeira área que o povo de Deus ele precisa despertar, a santidade. A segunda área, meu amigo, minha amiga, é no que diz respeito à oração. Você vê que no livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo número 15, o escritor ele declara o seguinte, que a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora, essa padecerá fome. Você vê que ele não está só fazendo referência à preguiça física. Claro, se eu e você, a gente não se esforçar, que é para lutar pela vida, que é para resolver problemas, a gente vai sofrer as consequências. Por isso que ele fala aqui, a preguiça faz cair em profundo sono. Mas a preguiça que eu quero partilhar com vocês, que o Espírito iluminou meu coração, a minha mente, é a preguiça espiritual. É a preguiça no que diz respeito às coisas de Deus. As pessoas elas estão a dormir no que diz respeito às coisas de Deus. As pessoas elas estão a dormir no que diz respeito ao devocional. No Evangelho de Mateus, no capítulo número 25, versículo número 5, o texto sagrado fala que tardando o noivo, todas elas dormiram e caíram em profundo sono. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo número 40, fala que o momento que Cristo ele estava no Getsema, antes da crucificação, Cristo ele entrou em momentos de batalha espiritual. E a batalha espiritual era tão intensa porque o mundo de Deus, o reino de Deus, assim como também o mundo das trevas, constituída de principado, de potestade, de hostes espirituais da maldade, se levantaram contra Cristo. E Cristo ele falou ele levou os seus discípulos, disse: olha, ficai aqui, vigiai comigo, porque eu vou orar. Cristo ele convidou os seus discípulos que é para partilhar aquele momento de batalha espiritual, que é para orar e que é para intercederem por eles. Mas você vê que Cristo ele pediu que é para eles participarem da batalha espiritual que ele estava, porque ele tinha que travar aquela batalha espiritual antes de enfrentar o momento da crucificação, porque era um momento decisivo. Ele convidou os seus discípulos, mas só que no versículo 20 fala que, voltando ele, achou-os dormindo. Sabe o que significa dizer, meu amigo, minha amiga, que naquele momento de batalha espiritual, os demônios eles foram vencidos pelo mundo das trevas, eles foram vencidos pelo sono. E quantas são as pessoas que têm sono no que diz respeito ao devocional, no que diz respeito à batalha espiritual? Você vê que as pessoas elas têm prazer de fazer um monte de coisas. Elas têm prazer de assistir televisão, elas têm prazer de se divertir, elas têm interesse de ir nas festas, elas têm interesse de fazer um monte de coisas que vai trazer satisfação na sua alma. Mas quando é no que diz respeito às coisas espirituais, as pessoas elas dormem. Você vê que Cristo ele chamou os discípulos que é para orar, mas eles dormiram. Eles dormiram porque eles foram vencidos pelo sono. E quantas são as pessoas que estão a ser vencidas pelo sono? Quantos são os cristãos que não conseguem? Porque Cristo ele falou, nem ainda conseguiste vigiar comigo, nem sequer uma hora. Então entendemos que uma hora, que era um momento que Cristo ele ficou naquele momento de batalha espiritual, ele quando levantou, ele foi ver se os discípulos de fato estavam a participar da batalha espiritual, porque foi uma hora que Cristo ele primeiro começou a orar. E ele quando se levantou e foi ver se os discípulos estavam em oração como Cristo ele estava em oração, eles achou-os dormindo. Eles achou-os dormindo. Quantos são os cristãos que não conseguem orar? Olha, hoje eu ouvi relatório de muitas pessoas que falam assim: olha, missionário, olha, quando é momento de orar, eu até começo a orar, mas acabo por dormir. E outros até falam que, olha, eu não consigo ler a Bíblia. Todas as vezes que eu começo a ler, muitos falam, todas as vezes que eu pego a palavra de Deus que é para estudar, eu acabo por dormir. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? É batalha espiritual.
Satanás ele não quer que você conheça a verdade. E Satanás ele não quer que você se envolva com Deus. Porque, meu amigo, minha amiga, sem esforço, sem interesse e sem esforço, a gente não vai conhecer a Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela declara no livro de Oséias que prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu e você, nós precisamos nos esforçar, que é para o devocional. Nós temos que nos esforçar. Sem esforço ninguém irá de conhecer o Senhor. Você vê que no versículo 5 de Mateus capítulo 25, para além das virgens loucas, né? Elas não terão azeite. Para além das virgens loucas, as suas lâmpadas estiverem apagadas, elas adormeceram de sono. As prudentes também adormeceram, mas só que as prudentes elas adormeceram, mas elas estavam a vigiar. Elas adormeceram, mas de maneira vigilante. Sabe o que é que representa o sono na Bíblia, meu amigo, minha amiga? O sono na Bíblia, ela se representa, né, no mundo espiritual, representa a falta de vigilância. Porque, meu amigo, minha amiga, quando eu e você vivemos uma vida de devocional, todo dia você procura tempo que é para, todo dia você ora, todo dia você ora, todo dia você estuda a palavra de Deus, todo dia você fala de Deus, todas as semanas você arranja tempo que é para jejuar, que é para partilhar, para abençoar daquilo que Deus tem iluminado na tua mente e teu coração. Isso é viver de maneira vigilante. Por isso que Paulo ele usa esse termo no livro de Romanos capítulo 13, versículo de número 11, dizendo o seguinte, que nisto digo, irmão, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. As pessoas estão a dormir. As pessoas estão a dormir como os discípulos dormiram no Getsemane. As pessoas estão a dormir por quê? Porque, como assim, missionário, me explica? As pessoas têm preguiça no que diz respeito às coisas espirituais. As pessoas são quentes no que diz respeito ao pecado, no que diz respeito aos prazeres da sua alma. As pessoas são quentes, têm prazer nas coisas dessa vida, em desfrutar dos prazeres que essa vida oferece, mas só elas estão a dormir no que diz respeito às coisas de Deus. Tem pessoas que quando vão pegar a Bíblia, basta só ler um versículo, basta só ler um texto da Bíblia, aquilo completamente começa a lhe girar a cabeça, a pessoa apanha sono e dorme. Tem outros até que começam a ler, mas não conseguem entender nada. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque esse livro é um livro espiritual. É um livro espiritual. Se você quer conhecer o Senhor, você tem que se esforçar. Como assim, missão? Você tem que se esforçar em oração. Não aceita pegar a palavra do Senhor sem antes ter um momento de oração. Ter um momento de oração. Por isso que você vê que sempre será uma batalha espiritual conhecer a Deus. Sempre será uma batalha espiritual conhecer a Deus. E a triste notícia é que a maioria não consegue. A maioria não consegue ouvir a voz de Deus. A maioria não consegue reservar tempo para o devocional. A maioria não consegue colocar Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque Satanás ele tem aplicado uma técnica, e essa técnica tem funcionado. Ele tem enchido o ser humano de muitas preocupações. Tem pessoas que falam assim, olha, eu não vou orar em casa, mas quando eu chegar na igreja eu vou orar. Meu amigo, minha amiga, se você depender de igreja que é para você conhecer a Deus, você vai cair no engano. Você vai cair no engano espiritual. A preguiça faz cair em profundo sono. Você tem que ir, você tem que se experimentar. Deus ele quer ter experiência, Deus ele quer se comunicar com você. O que você pode fazer por você, meu amigo, minha amiga, ninguém irá de fazer. O que você pode fazer por você, ninguém irá de fazer por você. Se você não se esforçar, você não vai conhecer a Deus. Você não vai conhecer a Deus. Olha, e o sono espiritual é algo tão terrível, porque você vê que é assim que funciona. Satanás ele leva as pessoas à frieza espiritual. Você vê que um dia a pessoa ora, outro dia a pessoa não ora. Uma semana a pessoa ora, outra semana a pessoa não ora. Uma semana, um dia, a pessoa tem interesse de estudar a Bíblia Sagrada, e outra semana ela não estuda, ela não se envolve. Sabe por que isso, meu amigo, minha amiga?
esse momento de inatividade que a pessoa ela não é constante. Sabe por quê? Porque as suas elas, para muitos, Deus não é prioridade. Deus não é prioridade. Por isso que Satanás ele tem levado muitos a cair no sono espiritual. Por isso que Cristo ele falou para os seus discípulos que nem ainda 1 hora conseguiste vigiar comigo. Só 1 hora que Jesus ele foi orar, foi entrar naquele momento de batalha espiritual, que eles adormeceram. Mas louvado seja Deus que Cristo ele já estava preparado. Ele estava preparado para enfrentar aquele momento de batalha espiritual sozinho por ele, pela humanidade e também para os seus discípulos. O que os discípulos poderiam fazer por eles, Cristo ele fez. Ele fez por ele, ele fez pela humanidade. Ele estava preparado. Mas ele está aqui nos dá uma lição, meu amigo, minha amiga, aqui. Se você quer conhecer a Deus, tem que pagar o preço. A única coisa que é de graça é a salvação. É a salvação. Porque Cristo ele pagou o preço por ela. Mas a unção de Deus, meu amigo, minha amiga, a unção de Deus custa caro. Quem te falou que é fácil ser um grande... Quem te falou que é fácil ser um homem de Deus? Quem te falou que é fácil ser uma mulher de Deus? Quem te falou que é fácil viver em santidade? Sabe se for que é para mim definir a vida do cristão que ama a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser, de todo o seu entendimento, é uma vida sacrificial. E sabe como é que se define a vida do cristão que ama a Deus? Devocional, oração, estudo da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus e uma vida jejuada. Esse é o caminho, esse é o estilo de vida de todo aquele que ama a Deus. Todos os homens da Bíblia que tiveram experiência além do normal, que foram onde a maioria não foi, eles viveram esse estilo de vida, uma vida sacrificial. Uma vida sacrificial. E a preguiça espiritual tem arruinado, tem destruído muita gente. Muitas pessoas têm adormecido espiritualmente. Satanás tem destruído a vida. Você vai como é que Satanás ele faz? Ele até deixa, ele até permite as pessoas irem na igreja, mas ele faz que quando as pessoas chegam na igreja, as pessoas não conseguem entender nada. Eu já vi muitas pessoas dentro da igreja que estavam a ouvir a pregação, de repente caíram num sono espiritual e dormiram. E quando acordaram, esqueceram que o pastor pregou. Sabe por quê? Porque é isso que Satanás ele quer. Quando é o momento que é para a pessoa satisfazer os desejos da alma, ir nas festas, brincar, entretenimento, futebol, essas coisas tudo aqui, as pessoas elas estão acordando que é para desfrutar dos prazeres. Mas quando é o momento de batalha espiritual, quando é o momento de conhecer a Deus, as pessoas dormem. Isso que Satanás ele quer. Ele quer que você seja frio, que você dorme, que você seja sonolento nas coisas de Deus. Mas no que diz respeito ao pecado, as coisas desse mundo que leva para o inferno, ele quer que você viva acordado. Ele quer que você viva acordado. Por isso que você vê que conhecer a Deus conhecer a Deus não é fácil. Você quer, se eu e você queremos, a gente que tem que se esforçar. Eu ouvi o testemunho de um jovem. Ele se chama Rafael. Que ele orava, Deus lhe deu o ministério. Ele orava de meia-noite até as 6 horas. Não, ele orava de meia-noite até as 5 horas. 5 horas de oração sem parar, porque Deus lhe deu o ministério de curar num certo hospital pessoas que eram vítimas de tuberculose. Ele fazia isso todos os dias, constantemente e regularmente. E ele, quando descia, ia para aquele hospital aonde tinha aquelas pessoas que eram vítimas de tuberculose. Os espíritos malignos se manifestavam na vida daquelas pessoas doentes e diziam para ele: o que é que você veio fazer aqui? O que é que você veio fazer aqui? Deixa estragar o nosso plano. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? É isso que acontece quando você está vivo, quando você tem uma vida vigilante. Os demônios eles são obrigados a desaparecer do teu caminho. Mas se não for o caso, meu amigo, minha amiga, então você irá de ser vencido espiritualmente. Satanás ele quer fazer isso, quer que você tenha sono, seja preguiçoso no devocional, que você tenha sono no que diz respeito à santidade, viva no pecado. E ele quer que você tenha sono no que diz respeito à morte espiritual. Porque Satanás ele quer matar, ele quer roubar, ele quer matar, quer destruir as pessoas espiritualmente. Espero que essa quinta parte nos ajude a refletir que
que nós precisamos de despertar do sono. Deus ele quer nos avivar, Deus ele quer nos despertar, mas ele só irá de fazer isso se a gente tomar a decisão de se prontificar em levar a Deus a ser. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usares, por ministrares por intermédio de mim. Que essa palavra o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo, da justiça e despertar ela para o interesse nas coisas de Deus, e ela venha a sair do sono espiritual e venha a ter uma vida ativa. Eu tenho que louvar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga para o missionário: glória a Deus, amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus ele te ama, Deus ele quer que você venha despertar do sono espiritual. Deus ele chegou a hora, meu amigo, minha amiga, de você e eu, a gente conhecer ao Senhor e a gente progredir em conhecer ao Senhor, mas isso começa, a gente tem que vencer a preguiça espiritual e se prontificar em amar a Deus, amém? Desejo a todos um bom final de semana, desejo estar com vocês na próxima semana, que seria então a sexta parte dessa série de mensagens sobre a parábola das 10 virgens. Um forte abraço, até a próxima, tchau.